Tarde, pessoal. Bem-vindos a essa carta semanal número 2 do Instituto Mises Brasil. Bom, pessoal, semana passada, que é o que nós falamos aqui nesse vídeo, nós tivemos a continuidade da crise dos caminhoneiros, mas o grande assunto da semana foi a alta rápida e bastante substancial do dólar no Brasil, que saiu de, 3,60 para 3,90. Então a discussão é por que isso está acontecendo, o que a gente deve esperar. Agora o dólar está em 3,70, mas o que a gente deve esperar para o dólar e principalmente entender por que isso aconteceu. Bom, pessoal, obviamente a crise dos caminhoneiros e a reação do governo à crise dos caminhoneiros tem a ver com essa alta, porque houve um compromisso do governo por mais subsídio, ou seja, mais gastos, isso significa mais déficit. Uma reação que nos remete aos anos 80 de tabelamento de preços, quer dizer, isso é muito negativo em termos de expectativas de mercado, a gente sabe que tabelar preços não funciona, e se falou até em ampliar-se o programa de crédito para compra de caminhões, que só pioraria a questão da sobreoferta de caminhões. Então tudo isso foi sem dúvida muito negativo. Você também teve um pouco de uma percepção agora pelo mercado da incerteza política maior. Eu acho que o mercado vinha avaliando que o Alckmin, a essa altura do campeonato, teria uma posição sólida nas intenções de voto. E o Alckmin está muito desapontador. Então o mercado estava achando que poderia ter um cenário Alckmin e Bolsonaro, que seria um cenário bastante benigno do ponto de vista do mercado. Só que com esse desempenho desapontador do Alckmin, o mercado está vendo que pode ter espaço para alguém de esquerda no segundo turno. E isso pode ser alguém bastante negativo para as expectativas econômicas do Brasil, e corretamente avaliado pelo mercado. Então, por isso também houve uma pressão de alta do dólar, de incerteza nos mercados no Brasil. Mas algo que aqui no Brasil pouco se fala, mas talvez seja um dos fatores mais importantes, é a questão do que está acontecendo lá fora, principalmente em termos do preço do dólar, taxa de juros em dólar, que é o preço mais importante do mundo. E essa semana agora, na quarta-feira, quinta e sexta, a gente vai ter 3 reuniões fundamentais dos bancos centrais de países desenvolvidos. Você tem a reunião do Federal Reserve americano, a reunião do Banco Central Europeu e do Banco do Japão. E o que é esperado, temos que ver o que vai ocorrer efetivamente, é que haverá um aumento de taxas de juros adicional nos Estados Unidos, e vai haver talvez um anúncio de uma parada de compra de ativos pelo Banco Central Europeu, que está estimulando o mercado. Então, talvez haja um anúncio de uma interrupção dessas compras que estão estimulando o mercado no mercado europeu. E o Japão também pode sinalizar algo nessa direção. Se isso ocorrer, isso assusta mercados, porque, como diz Warren Buffett, é quando a maré baixa que a gente vê quem está nadando pelado. Então, durante 10 anos nós tivemos juros perto de zero. Quando o juros está perto de zero, qualquer projeto parece ser muito bom, parece dar retorno. Os juros agora já estão perto de 2% e pelo menos no preço dos juros em dólar de 3 meses, a LIBOR, deve passar de 2,5% essa semana se realmente subirem as taxas nos Estados Unidos. Isso significa que o pessoal manda dinheiro para os Estados Unidos e começa a olhar os mercados emergentes com outros olhos. Antes parecia muito bom, porque tem taxa de juros positivas e tal. E agora essa nossa taxinha no Brasil, né, de 6,5%, que o pessoal estava achando que ia ficar muito tempo, né? Isso quem não conhece o Brasil achou que isso pudesse ser possível, mas aparentemente não. Mas o ponto é que com a alta dos juros em dólar, por que você vai ficar nos mercados emergentes? E os primeiros mercados emergentes mais frágeis tendem a sofrer. A Turquia e a Argentina foram os primeiros a sofrer, com toda a motivação correta. Afinal, a Turquia tem déficit em conta corrente de perto de 6% do PIB, ou tem um ditador na presidência, um cara parecido com Chaves, que está fazendo uma opção de bobagens lá, e quase todo o receituário que o Chaves fez na Venezuela. E a Argentina acabou, inclusive, tendo que fechar um plano econômico com o FMI, coisa que a gente não vê aqui há bastante tempo.
O Brasil, então, foi o próximo da vez e sofreu também por conta desse cenário internacional, né? Está correto isso, a intensidade que houve? Eu acho que foi exagerado, porque o Brasil tem muitas reservas em dólar e o nosso déficit em conta corrente não é tão alto quanto o da Turquia, muito pelo contrário, está abaixo de 2% do PIB, ou 1,5%, algo assim, e com essa alta do dólar, mesmo a 3,70, 3,60, esse déficit tende a diminuir. Portanto, eu acho que o Brasil está menos frágil do que os mercados internacionais estão imaginando. E, portanto, eu não estimo que o dólar no curto prazo deva passar de 4, como estava na cara que parecia que ia passar. Mas o Banco Central interveio nos mercados, ele tem bastante instrumentos para lidar com isso, anunciou inclusive vendas de dólar no formato swap, que não é de dólar realmente das reservas, mas em dólar futuro, ele está oferecendo dólares ao mercado em termos de proteção. Ele anunciou 25 bilhões de dólares de venda, ou seja, isso acalmou quem estava preocupado que o dólar fosse subir e teria que se proteger de alguma forma. Ele dá instrumento para esse sujeito se proteger. Só isso trouxe o dólar de 3,90 para 3,70 e hoje pela manhã já está caindo um pouco. Então, pessoal, eu acho que a gente tem que ficar observando. Eu devo voltar aqui semana que vem, possivelmente eu comento um pouquinho ainda sobre esse cenário do dólar, vamos ficar atentos, mas eu não estimo que o dólar vai chegar a 5, como muita gente falou por aí. Eu acho que isso não ocorre. Muito bem, pessoal, boa semana a todos. Grande abraço.